Olá, aluno e aluna, tudo bem com você? Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino. Estamos iniciando mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Videoaula esta destinada principalmente a todos aqueles alunos matriculados na terceira série do ensino médio, mas isso não impede que outros alunos e outras pessoas possam acompanhar esta videoaula e aprender tudo aquilo que aqui será ensinado. Qual o tema desta nossa videoaula? Nós iremos tratar a respeito da relação entre os conceitos de sociedade civil e sociedade política. Vou repetir mais uma vez. Relação entre os conceitos de sociedade civil e sociedade política é o tema desta nossa videoaula. Então vamos avançar? Inicialmente, eu quero que vocês observem em tela, eu apresento um breve conceito, uma breve ideia a respeito do que vem a ser a sociedade civil. Afinal, esse termo, em certa medida, ele é muito empregado em nossa atualidade. Não que em outros tempos não tenha ocorrido o uso justamente dessa expressão. Mas muitas das vezes, e principalmente nos meios de comunicação, em ocasiões em que ocorrem manifestações, reivindicações, às vezes assim nós ouvimos a necessidade de que a sociedade civil ela se organize, a necessidade de que a sociedade civil ela venha a agir. Então, o que é que vem a ser essa sociedade civil? Então, acompanhem em tela. O que é sociedade civil? Refere-se ao conjunto das organizações voluntárias que servem como mecanismos de articulação de uma sociedade, por oposição às estruturas apoiadas pela força de um Estado, independentemente do seu sistema político. Então prestem bem atenção. Quando nós estamos falando, tratando a respeito da sociedade civil, nós também estamos tratando de instituições sociais. Mas diante da leitura que agora há pouco foi feita e que você acompanhou, você pode perceber que em um determinado momento foi lido assim: por oposição às estruturas apoiadas pela força de um Estado, ou seja, eu estou tratando da atuação de instituições sociais, mas que essas instituições, elas não estão vinculadas à estrutura do Estado ou do poder público. Não são instituições públicas. Não estão atreladas ao Estado. Quando eu digo que elas não estão vinculadas a essa instituição social, nós temos que levar em consideração o Estado na existência dos seus três entes, tomando como referência o nosso país, seja o poder municipal, estadual ou federal. Então, a sociedade civil, através das suas instituições, elas possuem uma atuação autônoma. Elas vão ser reconhecidas de que forma? São as organizações comunitárias, as associações de moradores, os movimentos sociais que levantam diversas bandeiras de luta, ou seja, cada movimento com a sua peculiaridade, os sindicatos, que também possuem representação de vários segmentos de trabalhadores, ou seja, atuam na defesa dos interesses do trabalhador em acordo com a condição de trabalho do mesmo. Enfim, então nós podemos perceber que a sociedade civil ela pode estar organizada em várias instituições. E também temos que nos reportar a uma informação de suma relevância. Quando tratamos a respeito da organização da sociedade civil, em certa medida nós temos o exercício da cidadania. Eu tenho que ser cidadão. Eu, enquanto cidadão, eu também sou a sociedade civil. Eu também posso exigir das instituições públicas. Eu posso exigir do poder municipal, eu posso exigir do poder estadual, eu posso exigir do poder federal. Eu, enquanto cidadão, eu posso fazer isso, porque eu sou um cidadão de direitos, mas um cidadão que também tem compromissos, obrigações para com a sociedade cumprir.
E o exercício da cidadania, ele deve me possibilitar esse acesso de poder me manifestar, reivindicar, de cobrar. É necessário essa dualidade na sociedade justamente para que haja um equilíbrio no que diz respeito às questões sociais. Vamos avançar para que as informações elas fiquem ainda mais claras? Vamos responder uma segunda pergunta. Agora, a nossa pergunta é: o que é a sociedade política? Observem em tela e acompanhem comigo a leitura. A sociedade política ou corpo político é formada não só pela comunidade nacional, mas também por todas as outras comunidades que existem num determinado país, como a família e outras sociedades particulares, cujos princípios de liberdade e iniciativa precedem a própria sociedade política como elementos formativos desta. Então vamos estabelecer duas ponderações. A primeira ponderação. Anteriormente eu disse a vocês que a sociedade civil, ela corresponde ao cidadão e às instituições não vinculadas ao poder público. A sociedade política é o próprio poder público em si. Quando eu digo sociedade política, eu estou tratando a respeito do Estado, desta instituição social, independente das características que o Estado ele apresentou no passado e que ele apresenta nos dias atuais. Uma outra área do conhecimento, que é muito próxima da sociologia, que é a ciência política, ela nos traz a visão dos teóricos contratualistas. E os teóricos contratualistas, John Locke, Thomas Hobbes, por exemplo, eles se reportaram em seus estudos justamente ao surgimento do Estado, enquanto instituição social soberana. Soberana no sentido de que não há nenhuma outra instituição social que supere a existência do Estado, principalmente quando nós levamos em consideração que é a única instituição social que tem o poder de emanar leis. Leis que conferem direitos e deveres a todos os cidadãos é o Estado. Só que essa instituição social, ela não existe, e aí vamos avançar aqui para o nosso próximo item, que aí vocês podem observar as duas expressões, sociedade civil e sociedade política, e existem setas, que é justamente para mostrar o quê? O vínculo. A sociedade política, que é o Estado, ele jamais vai existir se não existe a sociedade civil, se não existe primeiramente as pessoas. Como foi lido agora há pouco a todos vocês. A família, a organização social, com todas as suas peculiaridades, é antecedente à existência do Estado. O Estado ele surgiu, segundo os estudos, para amenizar os conflitos que eram inerentes à convivência social, para amenizar, ou seja, o Estado ele não suprime os conflitos, ele não fez com que os conflitos e os distintos interesses desaparecessem, mas o Estado é uma instituição social que, dentre as suas várias atribuições, mas levando em consideração a peculiaridade da nossa videoaula, ele tem como responsabilidade garantir a ordem social. O Estado tem que exercer o controle da sociedade no sentido de viabilizar limites a todo e qualquer cidadão. O Estado não existe sem cidadãos, da mesma forma que a sociedade civil, as pessoas, ou seja, nós, necessitamos desse poder, dessa autoridade maior para poder regular e orientar a dinâmica da vida social. Então, temos uma relação de ligação, temos uma dependência entre sociedade civil e entre sociedade política. E uma outra ressalva que eu faço: o Estado, as leis, o funcionamento das condições políticas emanadas pelo Estado nunca serão alteradas se não existe o contraponto, que é a organização institucional da sociedade civil, no sentido que eu pontuei anteriormente a todos vocês, de se manifestar, de questionar, de reivindicar quando oportuno e quando necessário. Agora nós vamos avançar
porque chegou o momento do nosso exercitando. Uma questão básica, fundamentada e com base justamente em todas as informações que foram apresentadas a todos vocês. Visualizem em tela, vamos ler juntos com bastante atenção e interpretem bem as possibilidades de resposta. Vamos lá. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Levando em conta a principal ideia que Rousseau quer transmitir com essa afirmação, assinale, ou seja, identifique a alternativa verdadeira. Alternativa A. A propriedade privada, já existente antes da sociedade civil, trouxe a possibilidade de melhor organização entre os indivíduos e, consequentemente, facilitou sua convivência. Alternativa B. A propriedade privada é um direito natural fundado no trabalho. Alternativa C. A expressão "isto é meu" da frase de Rousseau quer mostrar que naturalmente o homem anseia por propriedade privada. E a alternativa D. A sociedade civil tem sua origem na propriedade privada, que junto consigo trouxe os principais problemas entre os homens. Vamos observar qual a alternativa correta? Expressa na alternativa D. A sociedade civil tem sua origem na propriedade privada, que junto consigo trouxe os principais problemas entre os homens. Vamos compreender por que essa é a resposta. No enunciado, visualize em tela. Nós temos um fragmento, uma fala do teórico que foi Rousseau. Então ele menciona: quando um terreno, percebam o exemplo simples, quando um terreno foi cercado e que um homem disse: isto é meu, que aquele terreno era dele. Segundo o pensamento de Rousseau, a propriedade privada nasceu ali. Se a propriedade privada nasceu ali porque o terreno me pertence, logo este terreno não pertence a A, B, C, D, E e dentre outros que eu poderia aqui estar enumerando a todos vocês. Consequentemente, nasce a propriedade privada e ela acarreta o quê? A desigualdade social, que são os problemas, os principais problemas que estão sendo aí expressos na alternativa D entre os homens. Problemas esses que surgiram no passado e problemas esses que perduram até os nossos dias atuais. E uma informação bastante interessante, porque a alternativa D, ela também pondera que a sociedade civil ela tem origem na propriedade privada. Então, a propriedade privada, em certa medida, ela foi a motivação para alguns conflitos entre os indivíduos. A sociedade política, o Estado, como dito anteriormente, ele surge posteriormente a isso, como eu ponderei, para a imposição da ordem e para o controle das relações sociais. Caros alunos, eu estou finalizando esta videoaula. O meu forte abraço a todos vocês e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac.